Boa noite. Tivemos um problema técnico, mas já estamos voltando. Então vamos retomar aqui ao início da nossa live, Diálogos de Esperança, que é organizado então pelo grupo Sobreviver. Já me apresentei, mas para quem está chegando agora, eu sou Thaisa Del Vecchio, sou psicóloga, especialista em saúde mental e idealizadora do grupo Sobreviver. Eu divido hoje essa live com muito carinho com a minha amiga Marina Pfeiffer, também psicóloga e coordenadora do grupo Sobreviver, para dar abertura à nossa live. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer imenso a gente estar aqui. É tão bom ver todos vocês entrando para acompanhar esse nosso diálogo. Um diálogo que foi pensado com muito carinho, com o objetivo não só de levar informação, conhecimento, mas também acalmar os nossos corações diante desse contexto que nós estamos vivendo em decorrência do Covid-19. Fiquem conosco, nossa live é interativa, aproveitem para fazer os comentários de vocês, na medida do possível nós vamos respondendo. E a partir de agora então nós vamos convidar os nossos palestrantes para que eles possam compor a live junto conosco. A gente já viu que o Padre Marcelo já está conosco, a Eliette também, Dr. Vinícius. Vinícius, Eliette, receberam o convite? Vinícius, você está por aí? Conseguiu ver o convite? Padre, o senhor está nos ouvindo? Que bom. Boa noite, pessoal. Que legal. Eu estou escutando vocês perfeitamente. Vinícius e Eliette, quando a gente faz o convite para vocês, aparece que vocês precisam estar atualizando a versão do Instagram. Eu acho que é por isso que o convite não está chegando. Vamos ver aqui. Deu certo? Eu também. É por isso. Mas Vinícius está atualizando. Tá. Bom, vamos então, vamos começar com o Padre Marcelo, enquanto a Eliette e o Dr. Vinícius tentam atualizar o Instagram? Pode ser, Padre? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Bom, essa noite então
Contamos com o Padre Marcelo Servi, ele é padre da Diocese de Jaboticabal, reitor do Centro Internacional de Shamshita, em Roma, e doutorando em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana da Itália. Padre, seja muito bem-vindo a essa noite tão especial. Olá, Thaisa, Marina, aos meus amigos também psicólogos que estão aí todos e todo o pessoal que está nos acompanhando nessa live. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Para mim, aliás, já estão no outro dia, né? Que já é 00:10. Mas vale a pena todo o sacrifício, todo o esforço para estar juntos falando desse tema muito atual, muito importante, que é saúde e esperança. E eu gostaria de começar agradecendo a vocês por essa oportunidade. Eu acho que, nesse momento, todos nós precisamos de um pouco de uma injeção de esperança, né? Parece... Outro dia eu falava com um amigo aqui e ele me dizia que, nesse momento, a gente olha para frente, né? A gente aguardava tanto esse momento da vacina e acho que tanto aí quanto aqui, de maneira geral, no mundo inteiro, a coisa está meio atrasada, está meio enrolada. E esse amigo me dizia, olha, eu olho assim para frente e parece que não vejo nada, né? Parece que não tem nada. A gente esperava tanto a vacina, chegou a vacina, tem que esperar um pouco mais. Bom, nós estamos falando de esperança. Então, o que é essa esperança que tem que nos movimentar, né? Na língua italiana, existem duas palavras para designar a esperança. A primeira é a esperança, como em português, né? E a segunda é o verbo attendere, né? Que é aquela espera, aquele aguardo momentâneo, como vocês aí que são psicólogos, né? Quando a pessoa chega, ela vai para a sala de espera, né? Não é dessa esperança que nós estamos falando. Talvez era essa esperança que muita gente tinha nesse momento em relação à vacina, né? Quer dizer, não é esperar um momento preciso, mas esperança como atitude de vida. E ela está muito conectada com a fé e com a saúde. E é por esse caminho que eu quero entrar um pouquinho agora, né? Aguardando os nossos colegas psicólogos que estão entrando aí também, né? Aliás, quando eles chegarem, vocês já podem colocá-los aí no meio, não precisa me esperar terminar a falar, não, né? Podem interromper com muita alegria. Bom, o que é essa esperança, então, que nos move, né? Eu falo a partir do ponto de vista da fé. Não sei falar a partir do ponto de vista das outras ciências humanas que não a teologia. E a esperança, segundo a Sagrada Escritura, ela tem muitos significados. Eu me concentraria apenas em dois, que vêm do Novo Testamento. O primeiro é da carta de São Paulo aos Romanos, né? Romanos 8, 18, 25. Aqui Paulo fala de um contexto de libertação. Paulo deseja a libertação de todos os sofrimentos. Aliás, Paulo diz o seguinte, uma frase muito importante, que não é frase de autoajuda, não, né? Mas é uma frase de impacto para nós que, nesse momento, não sabemos bem para onde olhar e o que esperar, né? Paulo diz, olha, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com aquilo que virá. E aqui tem duas coisas, né? Paulo está falando da libertação desse sofrimento que a humanidade inteira vive, mas que o mundo inteiro vive, ou seja, desse sentimento de estar faltando alguma coisa entre nós. É disso que Paulo fala. E essa alguma coisa é a vida em plenitude, né? E Paulo também, depois na sua reflexão, vai dizer assim, e é no Espírito que nós esperamos, né? E, aliás, essa esperança no Espírito Santo já nos salvou. Quer dizer, ele nos dá um contexto assim de uma amplidão, de uma amplitude, melhor, muito grande no nosso modo de ver as coisas. Aqui a gente pode transportar da teologia para a vida prática de cada dia, né? Esperança, o que é? É aquela capacidade de perceber alguma coisa que existe que os outros não estão percebendo. Aquela motivação interior, aquele desejo interior de completar
a nossa existência que parece que sempre está faltando alguma coisa. Então, a esperança teológica é completar o ser humano. E aí tem um outro trecho bíblico do Novo Testamento, da carta aos Hebreus, que não se sabe bem quem escreveu, Hebreus 6,19, e que traz aquela ideia de esperança que, aliás, está ligada ao símbolo da esperança, né? Nós, seres humanos, gostamos muito de simbolizar os conceitos. E para a esperança nós encontramos o símbolo da âncora. E vem justamente aqui de Hebreus 6,19. O autor diz assim, a esperança é como a âncora da alma. Né? Elpis ancora psiques. A esperança é aquilo que dá segurança, que dá firmeza. Quando o navio está agitado, quando o barco está agitado nas águas, se joga a âncora buscando firmeza. É nesse contexto que o autor da carta aos Hebreus usa o conceito de esperança. Quer dizer, quem tem esperança tem um pouco mais de firmeza. E aí eu passaria depois a palavra para os meus amigos psicólogos aí, porque hoje uma das grandes problemáticas do nosso tempo é o imediatismo, né? A gente vive para o hoje. Então a gente quer tudo agora, né? Deseja as respostas imediatas. Basta ver o nosso uso do celular. Eu também sou assim, hein? Eu estou falando de uma coisa não da vida dos outros, estou falando da minha vida. Você manda uma mensagem para alguém, se a resposta não é... Olá, Vinícius. Olá, boa noite, Padre Marcelo. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Marina. Todo mundo que está assistindo a gente. E aí o time vai ficando completo. Isso é muito bom. A gente é a dimensão da esperança de completar tudo, né? Mas eu dizia, eu também vivo nesse imediatismo, né? A gente quer as respostas para ontem. E aí, de acordo com o temperamento também, tem gente que é muito mais imediatista. O meu me leva a esse imediatismo, tenho que me policiar muito, né? Tenho que me controlar muito, tenho que entrar numa sese muito grande para não desejar que os outros sigam o meu ritmo também. Então, essa dimensão da esperança, que faz a gente ter um pouco de paciência também, ela é importante, né? E essa paciência que nos educa a partir do amor, inclusive ao sofrimento, né? Quem não tem esperança dificilmente sabe sofrer. E a gente sabe que cedo ou tarde o sofrimento bate na nossa vida, né? Na vida minha, na sua, de qualquer pessoa. Sofrimento de todo tipo. Há o sofrimento físico, que vem da doença, há o sofrimento emocional, psíquico, né? Sofrimento das podas da nossa existência, o sofrimento das dores morais que a gente carrega, da indignação, né? O sofrimento moral também, de ver tanta coisa fora de lugar, tanta coisa que não funciona e de não poder fazer nada, né? Então, como agir, né? Aí a esperança, eu acho que ela nos dá uma capacidade de uma saúde espiritual e psicológica para passar por esses momentos dos quais ninguém está imune, né? E Jesus, acho que nos orientou muito bem a isso quando nos ensinou duas coisas muito importantes. Depois os nossos amigos psicólogos podem traduzir numa linguagem talvez um pouco menos religiosa ou teológica, né? Mas buscando essa plataforma comum de diálogo, que eu acho que é outra coisa importantíssima que a gente precisa nesse tempo, né? Jesus nos ensinou a grande virtude do amor, né? Aliás, colocou o amor como mandamento principal. Sem amor não tem sentido nenhum rito religioso, nenhuma vivência religiosa, né? E o amor que é resiliente, né? Quem vive no amor é resiliente. E a segunda coisa importantíssima, o segundo valor fundamental do cristianismo é o perdão, né? Então, eu acho que amor e perdão, eles nos dão a capacidade de viver a esperança em tempos sombrios. E eu vejo vários exemplos, né? Citaria algumas personalidades, vamos dizer assim, que me marcam nesse sentido da esperança. A primeira delas, a primeira
personalidade que eu gostaria de citar é o Padre Kentenich. O Padre Kentenich é o fundador do movimento internacional de Schanstatt. E ele passou por duas grandes provações na sua vida. A primeira provação foi ter sido prisioneiro do nazismo. E ele passou 4 anos no campo de concentração de Dachau, perto de Munique, no sul da Alemanha. E é impressionante que quando ele chega ali, ele diz: esse lugar é um inferno. Agora a gente tem duas opções aqui. Ou a gente entra na lógica do inferno e aumenta o sofrimento, ou, e a intuição dele, para mim, fenomenal, isso só pode ser coisa de Deus, né? Eu falo a partir da fé. Nós queremos estabelecer uma colônia do céu dentro desse inferno. Quer dizer, nós não vamos entrar na lógica, então, de quem nos maltrata, de quem nos xinga, de quem briga com a gente, de quem nos faz passar fome. E o testemunho mais forte desse período foi a comida, né? Porque estava todo mundo morrendo de fome. E era permitido mandar aos prisioneiros pacotes de comida, de víveres. E com esse grupo que ele conseguiu formar, tudo aquilo que vinha de fora, né, que eles recebiam, eles repartiam com os demais. Então, era um inferno no sentido de pegar um pedacinho de pão e todo mundo devorar e comer até o do outro. E esse grupo conseguia viver, né, essa dinâmica de partilha, essa dinâmica amorosa de pensar nos outros também. Isso ajudou, isso deu esperança, né? Isso fortaleceu o desejo de completar algo que estava faltando nesse lugar. Uma segunda personagem que eu gostaria de citar é o François Xavier Vantuan. Foi um bispo vietnamita, prisioneiro do regime, passou 13 anos num campo de reeducação, dos quais 9 anos, passou 13 anos ali, dos quais 9 numa solitária. E ele falou: olha, eu vou morrer aqui. Se eu me entregar ao sofrimento psicológico dessa solitária, eu vou morrer. Ainda mais um homem que estava acostumado a lidar com o povo todos os dias. E ele quis se fazer amigo dos guardas. E ele percebeu que não tinha campo, porque nem bom dia os caras respondiam. Falou: não, eu preciso dar um jeito nisso aqui, né? E começou a pagar toda aquela cara feia dos guardas, começou a devolver sorrisos e, principalmente, começou a falar para eles das experiências de vida. Ele falou: olha, você já viajou? Não, eu nunca viajei. Eu queria contar para você de uma viagem que eu fiz para o Japão. E começou a narrar, né, coisas muito simples, comida, língua, costumes, cultura. E foi ganhando esses guardas por isso. Por fim, ele conseguiu escrever ali, a pedido dos guardas, um vocabulário de 1.500 palavras traduzido em 8 idiomas. Ele falava esses idiomas, né? Quer dizer, ele exercitava a sua mente, não entrava naquele calabouço ali, né? E também envolvia os outros a partir dessa dimensão de querer se completar, né? De completar tudo aquilo que faltava dentro de um regime de esperança. Ele escreveu até um livro, tem traduzido em português, se chama Testemunhas da Esperança. Muito legal. E termino citando, não poderia deixar de citar, eu estou aqui em Roma, né? Aquilo que eu vejo, um grande testemunho de esperança desse tempo, que é o Papa, né? O Papa Francisco, ele usa uma frase, ele repete uma frase, parece um refrão, né? Ele fala muito assim: não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. E acho que todo mundo está acompanhando um pouco a geopolítica do mundo. Uma das coisas que tem assolado o nosso povo é esse tirar a esperança do outro, né? Você tira a esperança de vida, você tira a esperança de liberdade, você tira a esperança de reconstrução, né? E acho que o que nós estamos precisando agora é, de fato, devolver a esperança. A gente tinha, quando a pandemia começou, todo mundo entrou num sofrimento, numa confusão muito grande, acendeu a esperança de melhoras, aí veio a segunda onda, parece que a esperança foi lá embaixo de novo, né? Agora, aqui na Europa, pelo menos, já se fala de uma terceira onda. Quer dizer,
se a gente não tiver a cabeça no lugar agora, e esse conceito de saúde integral, né, aí todo mundo pira mesmo. Então, acho que é muito legal essa iniciativa de vocês, né? Gosto muito desse diálogo, teologia, psicologia, enfim, essa plataforma humana que tem que nos sustentar nessa hora. E agradeço a vocês por dar essa oportunidade de colocar em confronto diversos saberes, diversas formas de entender a realidade, buscando segurar alta essa esperança do nosso povo que não pode terminar. Esperança, de fato, é a âncora, né? Ela que nos dá firmeza. E olha, o mais bonito de tudo isso é que tem sempre gente, de alguma maneira, olha, tem sempre gente disponível para dar a mão para quem está precisando. De uma forma ou de outra. E aí o trabalho de vocês, o trabalho desse grupo, né? Eu agradeço muito, sabe? Porque faltam iniciativas assim e tudo isso é capaz de nos dar essa dimensão de integralidade que o ser humano precisa muito, né? Saúde não é só a saúde corporal, né? A gente sente isso na experiência de cada dia. Se você tem uma dor aqui na ponta do dedo, a alma parece que sofre, né? Se você tem um sofrimento psíquico, que seja um sofrimento moral, o corpo vai lá embaixo também, né? Então, quer dizer, nós somos um todo e nós precisamos, de fato, recuperar esse conceito de uma saúde integral e a esperança pode nos ajudar a isso. Muito bem, passaria a palavra para o Vinícius, o doutor Vinícius, né? Muito obrigado, Padre Marcelo. Boa noite, pessoal. Muito bom ouvir tudo isso, né? A gente poder ter a oportunidade de falar sobre saúde e esperança nesse momento tão delicado que a gente tem passado, né? Então, de fato, uma honra de ter esse espaço. Bom, a gente fala tanto, né, sobre saúde no nosso dia a dia, e principalmente agora, né, nesse último ano aí de pandemia, mas saúde é uma coisa que é um direito, né, garantido em Constituição, é uma coisa que, né, pelo menos a maioria de nós sempre deseja ao outro, né, num aniversário, numa virada de ano, né, aqueles que a gente quer bem, a gente sempre deseja saúde. É promessa, né, em várias situações, principalmente em campanhas políticas, né? Todo mundo promete saúde, educação, segurança. Mas se a gente pedir para cada um definir saúde, né, cada um vai ter a sua própria dificuldade em fazer a definição e provavelmente vai ter a sua própria definição, né? E por que isso acontece? Porque o conceito de saúde depende muito do contexto de vida de cada pessoa, da crença de cada pessoa, né, da esperança que tem em relação ao futuro. Então, não é uma coisa fácil de definir. A própria Organização Mundial de Saúde tem uma definição muito contestada até, porque tem ela traz, né, um conceito de saúde ideal, né, um conceito utópico até, pensando em saúde como um estado, né, de completo bem-estar do ponto de vista físico, emocional e social, né? E a gente sabe que isso é impossível, né? Não existe um local do mundo onde exista um bem-estar total social, né? Ou qualquer pessoa que vá se sentir o tempo todo, né, plenamente confortável em relação ao seu corpo, em relação à sua mente. Mas né, na própria defesa do OMS, um estado a tentar ser alcançado, né? Mas o que eu acho de mais interessante nessa definição é que eles trazem também que a saúde não é sinônimo de ausência de doença. E aí é muito interessante, né? Porque é plenamente possível, né, para uma pessoa estar livre de uma doença, mas não necessariamente ser saudável, né? Mas como assim, né? E aí que a gente começa a entender a saúde como um estado de equilíbrio, né? Em que a gente pode pensar que não existe ninguém 100% saudável e nem ninguém 100% doente. A gente caminha o tempo todo, a gente oscila o tempo todo entre um estado em que estamos mais ou menos saudáveis. E mesmo que eventualmente, né, estejamos aí
passando por um momento, né, de alguma doença, ou mesmo uma doença crônica que vai nos acompanhar o resto da vida, ela não nos ocupa 100%, né? Ela não nos domina, né, 100%. Então, a gente tem a condição de preservar aspectos saudáveis da nossa vida, mesmo diante de uma doença, né, de uma enfermidade. Eu gosto muito da metáfora, uso bastante isso no consultório, daquela luta de cabo de guerra, né, em que a gente tem um time puxando a corda de um lado, um outro time puxando a corda do outro lado, e se um time começa a ganhar, não quer dizer que o outro lado desistiu, né, ou parou de fazer força, ou perdeu completamente as esperanças. Não, o outro lado continua puxando a corda também, né? Então, quem fizer mais força, a hora vai estar ganhando, hora o outro, né? Até que se chegue ao fim dessa disputa, que a gente pode entender como o final da nossa vida, né? Mas enquanto esse final não chega, a gente está o tempo todo indo para lá e para cá. E são vários fatores que influenciam nisso, né? Seja o nosso componente biológico, né? Pela genética, pelo funcionamento do nosso organismo, as situações de vida que nos acontecem, né? Das nossas experiências, das situações pelas quais a gente passa, enfim, são várias situações que podem influenciar. Então, quando eu penso em saúde, né? A definição do Vinícius de saúde, eu penso num estado de integridade, né, em que a gente consegue integrar o nosso aspecto físico, mental e espiritual, de maneira que, dentro do nosso contexto, do nosso ambiente, a gente consegue responder às demandas que esse ambiente nos impõe da maneira com o menor sofrimento possível. E por que do menor sofrimento possível? Porque eu concordo plenamente com o que o padre falou, né, que o sofrimento ele é basicamente uma condição inerente à nossa condição de seres humanos, né? A gente convive com o sofrimento o tempo todo, seja através do desconforto físico, emocional ou espiritual, né? E o sofrimento não é necessariamente sinônimo de doença, de enfermidade ou de falta de saúde, né? E embora, né, geralmente os estados de enfermidade tragam algum tipo de sofrimento, seja para a pessoa ou para pessoas que convivem proximamente, né? E aí eu já puxo, né, essa fala para um outro aspecto, então, que é o porquê que a saúde é tão importante para a gente. Por que a gente valoriza a saúde, né? Bom, primeiro porque é através da saúde, né, então desse estado de integridade, né, que a gente vai conseguir manter a nossa esperança de sobreviver, né, nesse ambiente, né, nesse mundo em que a gente está, e responder às demandas que ele nos traz, né? E porque a gente encontra um sentido nessa vida, né? Então, eu já disse isso em outras oportunidades, né? E eu bebo da fonte, né, padre, do Viktor Frankl, né, que foi um psiquiatra fundador da logoterapia, que também esteve, né, num campo de concentração, e foi lá, inclusive, que ele aprofundou, né, as teorias dele da logoterapia, de que não é fácil encontrar sentido na vida, né? Aquela coisa de a gente acordar todo dia e saber exatamente por que a gente está aqui, do que a gente está indo atrás, né? E ter saúde, né, dessa maneira integral que eu estou falando, torna isso, né, possível, né? De a gente, então, poder direcionar as nossas energias, de a gente poder direcionar as nossas ações, né, para o bem das pessoas, para o nosso bem, apesar das adversidades, né? E uma outra coisa que faz com que a gente valorize a saúde é justamente a aversão ao sofrimento, né? Porque a gente tem uma vivência, né, do sofrimento até maior do que a vivência de um ato prazeroso. Então, isso é biologicamente comprovado, né, que diante de uma experiência adversa, aquilo fica registrado na nossa mente de uma maneira muito mais forte do que uma experiência positiva. Então, a aversão ao sofrimento, e sabendo que condições, né, de doença, de enfermidade trazem sofrimento, faz também com que a gente busque por saúde. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente vive, né, a gente foi caminhando para uma sociedade em que a gente passou também a rechaçar qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de imperfeição, né? O padre falou um pouco sobre isso também no começo da fala dele.
Tratando em saúde mental, né, a gente vê muito isso no sentido de medicalizar as emoções, né, ou evitar o sofrimento psíquico a qualquer custo. E a gente sabe que o caminho não é por aí, né, porque, de novo, o sofrimento como parte, né, inerente da nossa condição humana, também faz com que a gente cresça, faz com que a gente se desenvolva diante da adversidade para poder, né, então enfrentá-las em situações que vão se tornando cada vez mais difíceis, né, ao longo da nossa vida. Então, essa dose, né, de sofrimento, né, que é inerente à nossa condição e manter isso no estado saudável, né, também é um dos grandes desafios da nossa vida. E a esperança, né, que eu acho que uma pessoa sem esperança, né, o que se torna? Né? O que a gente, como ser humano, se torna sem esperança? Né? Eu imagino uma condição muito difícil, né, a gente acordar todo dia sem ter essa perspectiva, né, de sentido na vida, sem ter a esperança de que a gente vai poder aprender algo novo, de que a gente vai poder fazer algo melhor, de que nós podemos nos tornar seres humanos melhores ao longo dos dias e também fazer com que a vida das pessoas se torne melhor a partir, né, das nossas ações e das nossas interações. Então, esse é um pouquinho da minha visão. Espero que Eliette já esteja conseguindo se conectar aí com a gente para a gente poder também fazer uma conversa, né, um bate-papo a respeito desses pontos de vista. Muito obrigado. Obrigado. Vamos tentar mais uma vez aqui. Colocar Eliette, mas infelizmente estamos tendo essa dificuldade. Cadê ela? Deixa eu ver aqui no nosso bate-papo, ver se eu consigo ajudar. Comigo estava acontecendo a mesma coisa que ela falou. Vocês estão mandando um convite para ela, ela está clicando e não está abrindo, é isso? Sim, não está indo, exatamente. Comigo estava acontecendo exatamente a mesma coisa e uma hora foi. De repente eu entrei. Eu estava já para reiniciar o celular. Talvez seja essa. Vamos, Eliette, a gente quer te escutar. Reiniciar o celular. A gente também quer te ouvir, né, padre? Cadê ela? Nós queremos escutar, Eliette. Força, vai. Tenta de novo. Ela está nos fazendo treinar nossa habilidade de esperar, né? Talvez não vá ser hoje, mas nós vamos ter Eliette com a gente aqui. Né? Será que se ela tentar desligar o celular e ligar de novo? Enquanto isso, a gente vai respondendo as perguntas. Isso. Vamos ver se ela vai conseguir ali. E se o pessoal do Sobreviver está orientando ela, mas vamos ver se a gente consegue a Eliette aqui. Mas de antemão, né, acho que queria já agradecer os dois aí pela fala. Né? Sempre Esperança, olha aí, que legal. Muito bom ouvir, assim, eu estava aqui, né, um pouco aflita, tentando contornar a situação, mas consegui captar a ideia de vocês, e assim, eu acho que tem muito a ver com a evolução, o primeiro ponto, assim, de poder estar falando de ciência, né, e de espiritualidade, no mesmo discurso, numa mesma fala, né, onde a gente consegue mostrar que esses dois saberes podem sim dialogar, né? Eu acho que esse era o nosso primeiro objetivo, conversar um pouco com a ciência e a espiritualidade, que a gente acredita muito, né? Que não tem como desmembrar mente e corpo. E então foi muito bom ouvir vocês. Vou ver aqui, o pessoal está começando a mandar algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante. Como argumentar com uma pessoa que perdeu a esperança? Né?
né? Como chegar nessa pessoa, como mostrar para ela que é possível ter uma esperança ainda em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, mas como conversar, né? Como dialogar com uma pessoa que se vê sem esperança. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, Vi. Vocês estão ouvindo? Eu me cortou aqui. Tá. A pergunta foi como conversar, dialogar com alguém que perdeu as esperanças, né? Como conversar com essa pessoa, mostrar para ela que é possível ter esperança ainda que em momentos difíceis. Eu acho que se a pessoa está aberta ao diálogo, ela não perdeu a esperança, né? Se nós estamos conversando com alguém, é sinal que existe esperança, porque eu penso que o maior sim de desesperança é o isolamento, né? A palavra está batida nesse tempo agora, né? Mas esse fechar-se em si mesmo, que muitas vezes não depende da própria vontade da pessoa, né? A gente pega uma pessoa prostrada pelo sofrimento. É lógico que ela não tem ânimo, não tem coragem, não tem força, né, para nada, né? Mas a partir do momento em que ela se abre ao diálogo, aí já tem esperança acontecendo, né? E eu acho que a gente precisa pensar uma coisa, que a esperança, tanto quanto a resiliência e todos esses processos de reconstrução que existem dentro da gente, eles se dão em pequenos passos, né? Ninguém recupera a esperança assim, olha. Eu acho que é meio mito esse negócio de você levanta e resolve que naquele dia tudo muda na sua vida. Não sei, eu não conheço ninguém que passou por esse tipo de cura rápida, vamos dizer assim. A coisa é lenta, é um passo depois do outro. Então, eu diria assim que existe muita argumentação. Da parte de quem quer ajudar, seja ele o terapeuta, o padre ou qualquer outra pessoa que está ali do lado de quem está sofrendo, nós não podemos ter a pretensão de resolver a vida de alguém, né? Então, esse reconquistar a esperança vai acontecendo devagar. O que não pode deixar de acontecer é quem ajuda, quem está do lado, quem acompanha, desistir da pessoa. Isso sim é falta de esperança. Então, no meu modo de entender as coisas, não tem muito o que argumentar, não tem muito o que falar. É preciso estar juntos. É preciso estar com, né? E aí a coisa vai acontecendo, né? Eu acho que nesse momento de sofrimento total que a gente passa, tem muita gente perdendo a esperança, assim, né? Outro dia, uma senhora me disse assim, olha, ai, padre, então, isso, aquilo. Eu falei, tem esperança, esperança é a última que morre, né? Aí a senhora falou assim, padre, mas morre também, viu? Eu falei, bom, todo mundo morre, né? E tudo acaba. Então, estar juntos eu acho que é importante, né? O barco afunda diferente se a gente está junto. Ainda que não vai dar nada certo. Mas o fato de estarmos uns com os outros, e acho que essa é a proposta também da fé cristã, e tem 1000 formas de estar junto com os outros, né? E aqui a gente precisa ter um equilíbrio muito grande também, né? Da parte de quem pede ajuda, de saber que as coisas não são mágicas, e da parte daquele que oferece ajuda, também de não querer se colocar totalmente no lugar do outro, porque aí eu acho que essa é uma dos grandes enganos que a gente corre na relação de ajuda, né?
Ah, se coloca no meu lugar. Não posso me colocar no teu lugar, né? Seu sofrimento é de um tipo, o meu é de outro. Mas é no estar juntos que a gente vai dando passo. Então, quem pede ajuda tem que ter essa consciência também, né? Que o sofrimento precisa ser enfrentado. É óbvio, tem dia que você não tem força nem física para lutar contra o sofrimento. Quanto mais força moral, força espiritual, né? Então, os passos vão sendo dados devagar e nesse estar juntos nós vamos encontrando as motivações adequadas para ir para frente, né? Pronto, cadê os nossos amigos psicólogos? Me deixaram sozinho aqui, gente. Pelo amor de Deus, a galera aí é exigente. Não quer escutar só o padre. É interessante, né, padre? Porque recentemente eu ouvi de uma paciente em que ela disse assim para mim: Marina, a gente faz 1 ano que nós estamos vivendo todo esse contexto, toda essa pandemia, e a pandemia gerou uma nova pandemia em nós, que eu diria que é uma pandemia do cansaço, né? E isso despertou em mim assim várias reflexões, porque de fato nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa necessidade de nos apoiarmos, né? A gente tem essa necessidade de sermos ajudados, né? E quando ela diz gerou uma pandemia de cansaço, é exatamente em função disso. Estamos cansados, inclusive, de sentir o que estamos sentindo, né? Estamos cansados de muitas vezes esperar por algo que não se concretiza, né? Quantos planos foram adiados, quantas pessoas que a gente batalhou para não perder e perdemos, né? Quantas vezes pessoas que se encontravam em condições de tamanha vulnerabilidade e esses quadros evoluíram de certa forma, né? E quando eu digo isso, a Thaisa está aqui ao meu lado e tenho certeza que ela irá concordar, eu estou falando inclusive de quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? Onde de repente as pessoas vinham de uma trajetória em que elas estavam estáveis e de repente a pandemia fez com que todos os sintomas evoluíssem nesse sentido de uma forma negativa. Então, eu concordo com ela quando ela diz que uma das consequências da pandemia, de fato, é esse cansaço, né? E muitas vezes a esperança vem nesse movimento, né? Vem no movimento de trabalharmos a nossa perseverança, de perseverarmos para que a gente não desista de nós mesmos, para que a gente não deixe de acreditar em nós mesmos e no quanto temos essa capacidade e até mesmo essa condição interna, né, de sairmos de uma situação de muita vulnerabilidade, sairmos de uma situação extremamente aversiva, né? E, claro, é também em função da esperança que a gente tem condição de pedir ajuda, né? Todo esse momento que a gente está podendo proporcionar, não só para as pessoas que nos assistem, mas para a gente também, é porque a gente acredita nessa questão da interdisciplinaridade, né? Então, quantas pessoas eu tenho certeza que se identificam com a sua palavra, com a sua conduta, e muitas vezes o procuram exatamente para ter uma escuta, exatamente para ser ouvido, né? E com a gente acontece da mesma forma. Tanto nós quanto psicólogos, doutor Vinícius como psiquiatra. Então, é mais do que nunca necessário que, em um momento em que a pessoa se encontra em vulnerabilidade, ou mesmo num sentimento de desesperança, que ela procure ajuda, né? Uhum. Exatamente para que a gente possa formar uma rede de apoio,
no sentido desses sintomas, mesmo desse quadro, não continuar evoluindo, né? Em função de um contexto em que a gente acredita que vai passar, né? Porque isso é ter esperança, né? Por mais que existam aí variáveis que possam fazer com que a gente perca a esperança, mas isso também vai passar. O senhor está nos ouvindo? Sim, tô ouvindo. Às vezes corta, mas tô seguindo. Nessa perspectiva, padre, veio uma pergunta aqui, né? Como que em dias difíceis como estamos vivendo, como no dia a dia, né, que recursos a gente pode ter para nutrir essa esperança? Né? O que nós podemos fazer diariamente para poder não perder a esperança, não cair em todo esse discurso, né, que a Marina já trouxe e também colocou. O que você pensa sobre essa nutrição diária? Olha, eu penso que a primeira coisa é isso que nós estamos fazendo, né? É se colocar junto, de alguma maneira. E isso é um paradoxo da pandemia, né? Parece até feio falar isso, mas essa pandemia nos deu, apesar de todo o sofrimento, toda a dificuldade, uma série de recursos que precisam ser aproveitados. Um deles é esse, né? Então, o que a gente pode fazer para manter a esperança? Estarmos aqui, né? Nós estamos falando, nós estamos conversando, né? E quanto mais isso se multiplica, melhor, né? A doutora Marina usou essa expressão aí, de nos colocar em rede. Isso alimenta a esperança. Estar em rede alimenta a esperança. Uma segunda atitude que eu destacaria é procurar ter um equilíbrio também diante de tudo aquilo que nos chega, né? Coisas muito simples. Por exemplo, estar muito atento às fontes de notícias que nós acessamos todos os dias, né? Quer dizer, quais notícias alimentam o meu dia? Eu não posso me isolar do mundo. Eu tenho que estar por dentro. Então, essas coisas tipo assim, não pode assistir mais o jornal, né? Não pode assistir mais notícia. Olha, para com isso, é uma bobeira, né? Ninguém pode viver isolado do mundo. Até os monges na clausura, para poder rezar pela humanidade, eles precisam receber um mínimo de notícias para saber o que está acontecendo. Então, acho que filtrar um pouco as notícias que nos chegam. E no contexto da maturidade, é claro, né? Da maturidade de saber que, olha, esse sofrimento que hoje está lá, ele pode estar aqui amanhã, né? Eu também posso ser acometido pelo sofrimento como qualquer outra pessoa. E, por fim, uma terceira coisa, e eu não poderia deixar de falar disso, né? Para manter alto o nível da esperança, uma vida de oração, né? Na sua crença. Eu falo a partir do ponto de vista católico, é óbvio, né? Mas aqui certamente deve ter pessoas de outras crenças, de outras filosofias religiosas, né? Na experiência cristã, existe um método de oração, um modo de oração, que é altamente benéfico para a saúde espiritual e psicológica, que é a meditação, né? Agora, o que é a meditação? É você se colocar diante de Deus, né? Se colocar diante de Deus como? Com aquilo que você é, e aí isso te faz levar, por exemplo, para a oração, os seus medos, as suas angústias, as suas dificuldades, né? Rezar. O que é rezar para o católico? É fazer lista para Deus de dificuldades, sabe? A gente... E assim... E à medida que essa lista cresce, né, quando eu sou capaz de me colocar diante de Deus em oração, não só por mim, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, mas lembrando também do sofrimento do outro, da dificuldade do outro, eu acho que tudo isso alimenta a esperança e nos ajuda a mantê-la num nível muito bom,
né? Uma das coisas que mais tem crescido nesse tempo de pandemia, e eu digo para vocês assim, às vezes eu nem dou conta, é essa rede de oração através dos meios de comunicação. Então, quanta gente, por exemplo, manda mensagem pedindo oração, quanta gente manda... Eu recebo até por e-mail tantos pedidos de oração, engraçado isso, né? Só não dou conta de ir para os direct aí de Facebook, Instagram, porque aí é muita coisa, não consigo administrar tantas formas, né, de estar em contato com as pessoas. Mas quando a gente consegue, por exemplo, dizer para o outro, olha, reza por isso, ou reza por aquilo, eu estou colocando para fora um sofrimento que está dentro de mim, né? E, ao mesmo tempo, estou recebendo esperança, porque quando sei que outros também estão rezando, estão juntos comigo na minha dificuldade, no meu problema, no meu sofrimento, isso me faz estar com uma saúde, inclusive psicológica, muito boa. Então, eu destacaria esses meios. Acho que a gente precisa melhorar bastante ainda, bastante, né? Melhorar, por exemplo, o nosso nível de comunicação, né? Então, repetir experiências como essas que vocês estão fazendo hoje aqui. Eu não posso mais deixar de agradecer mais uma vez, porque vejo o fruto que isso traz na vida de tantas pessoas. Então, vocês estão de parabéns, vocês duas e o grupo todo de vocês, né? Me parece que nesse momento, as pessoas estão buscando momentos assim, né? Estão buscando estar em sintonia com quem pode transmitir uma palavra boa, com quem pode dar uma mensagem de fato de fé, de resiliência, de resignação, às vezes, né? E acho também, dentro dessa linha do melhorar, que alguns temas nós precisamos tratar ainda mais sem medo, já que as possibilidades estão sendo muitas. Por exemplo, hoje nós estamos falando de esperança, né? Mas há partes da nossa vida, alguém dizia aí, né, que você não tem o que fazer. Então, como lidar com a perda, por exemplo, né? Como lidar com um sofrimento que é irreparável? Como lidar com a própria angústia, sozinho, a frustração. Nesse momento tem muita gente sofrendo sozinha, não tem com quem falar e tem medo também. E é justo sentir medo nesse momento, né? Outro dia a gente acompanhava aí todo esse movimento, né, do retorno às celebrações com a presença dos fiéis. É óbvio, todos nós queremos isso, mas tem uma boa fatia de fiéis que, por conta do medo, isso não é falta de fé, hein? Isso não é falta de fé. Não vai voltar à igreja nesse momento, né? É óbvio, né? Não podemos confundir as coisas, né? Então, como lidar com tudo isso? Muito bonito tudo que nós estamos falando. Só que há áreas da nossa vida que, infelizmente, não há muito o que se fazer, né? Ou o que se tratar. Mas é preciso entrar naquela outra dinâmica, né, do aceitar. Isso também é importante na vida, na saúde psíquica e na saúde espiritual. A aceitação da morte, a aceitação dos problemas da vida, o que não é resignação. Pega a situação de uma pessoa que está em estado terminal numa doença, né? Quer dizer, aí entra uma dimensão da fé, e acho que também vocês, psicólogas, ajudam muito essas pessoas a preparar o fim da vida terrena. Esse assunto é como um tabu, a gente tem medo de falar disso, né? Engraçado, e quando você vai para os livros clássicos de oração da Igreja Católica, você encontra lá, né, a oração para pedir a Deus uma boa morte. Nossa, isso faz os cabelos... Bom, quem tem cabelo, né? Vocês duas têm bastante. Eu não tenho mais nada. Mas isso faz o cabelo ir em pé, né? E aí, esse ano, na Igreja Católica, nós estamos vendo aí o ano de São José. São José é o padroeiro da boa morte. Tanta gente está redescobrindo isso, que nossos avós falavam, nossos bisavós rezavam assim. Então, essa maturidade de enfrentar a vida como ela é.
Então, por isso que eu falo que a gente precisa melhorar ainda nessas conquistas que tivemos. Só posso incentivar vocês. Eu sei que são temas complicados, difíceis, e vocês entram nisso com tanto bom coração, tanta vontade de ajudar, mas tem muito a que se fazer ainda, né? Muito, 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 para que seja menos dolorosa a experiência comum de medo, de sofrimento, de dificuldade que nos acomete nesse momento, né? Eu queria aproveitar e fazer um gancho com a sua fala quando o senhor diz a questão da autoaceitação, né? A pandemia, mais do que nunca, trouxe isso para nós, né? De que a gente foi preciso reconhecer que nós somos falhos, né? Em que existem momentos que realmente nós falhamos, existem momentos que realmente nós não damos conta de tudo que precisa ser feito, né? E aí, mais do que nunca, isso ficou muito evidenciado. Nos trouxe toda uma reflexão de por onde que eu posso começar, né? O que eu posso fazer diante do sentimento de angústia, a partir do momento que eu me deparo com uma situação em que eu vejo que eu não dou conta, que eu não consigo, que eu não sei o que fazer. E aí entra dessa forma toda essa questão de aceitação que o senhor muito bem nos trouxe, né? Exatamente em função disso, a partir do momento que a gente se aceita, enquanto pessoas que erramos, enquanto pessoas que estamos aqui também buscando, né, um melhor caminho para que a gente possa resolver os nossos problemas, isso também é ter esperança. Isso também é fazer com que a gente tenha cada vez mais essa capacidade de acreditar em nós mesmos, né? Até para que a gente consiga sair dessas situações que são tão aversivas, né? Então, é fundamental isso que o senhor trouxe, e a Thaisa, inclusive, pode até concordar comigo, mas é um dos pilares que a gente, inclusive, trabalha na psicoterapia, né? A questão da autoaceitação. Diminuir, né, aspectos de autoexigência, de ser exigentes consigo mesmo, né, e trabalhar cada vez mais essa questão de nos aceitarmos, né? Muitas vezes a gente cai em pensamentos autossabotadores a tal ponto que nós somos responsáveis, inclusive, por determinados sofrimentos, né? Então, é nesse momento que a gente tenta buscar alternativas até para a gente poder reconhecer que estamos em sofrimento e, a partir daí, o que podemos fazer com relação a isso que nós estamos sentindo, né? Eu acho que, pegando aí fazendo um adentro aqui dentro da fala da Marina, eu penso também que essa aceitação, principalmente nesse momento de pandemia e de uma crise interna e financeira, enfim, a gente também conseguir entender que tá tudo bem não estar bem, né? A gente não precisa entrar nessas falas, né, que eu estou em casa, então eu preciso ler um monte de livro, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que... porque senão a gente vai cair. Não, tem dia que a gente não vai estar bem, né? Tem dia que... Isso não é que você está perdendo a sua esperança, mas é aceitar que hoje eu não estou bem, que hoje eu preciso me confortar, que eu preciso aceitar o que eu estou sentindo, que eu estou com medo, para amanhã eu começar de novo, né? O padre trouxe uma reflexão até dos pacientes terminais e tudo mais, e tem um psicólogo que trabalha com cuidados paliativos e ele traz a esperança nessa vertente da esperança diária para essas pessoas, né? Então, não é uma esperança, talvez, da cura, que talvez já está tão cientificamente falando, não temos esse recurso, mas é uma esperança diária. O que a gente pode fazer hoje para estar bem? Né? E acho que é um pouco também nesse caminho que a gente precisa pensar, né? O que eu posso fazer hoje? Porque a pandemia está aí,
Ela chegou, bateu na nossa porta e a gente precisamos aceitar essa realidade. Acho que já faz um ano, né, que estamos nisso, não tem mais como negar essa realidade. Mas por um dia de cada vez, até que chegue o final, o que eu vou fazer nesse um dia? Que esperança que eu tenho hoje? E eu acho que isso é uma qualidade de quem contempla as pequenezas, né? De quem consegue ver pequenas coisas positivas e saudáveis acontecendo no seu dia. Então hoje está tão difícil para mim por conta de tantas perdas, de tantas dificuldades, mas a minha esperança hoje é conseguir finalizar um projeto que eu comecei, né? Que seja coisas pequenas, de arrumar meu guarda-roupa, né? Eu vou aceitar se eu não conseguir hoje, mas amanhã a gente vai fazer esse mesmo exercício. Eu acho que essa é a nutrição diária. Um passinho de cada vez, né? Se amparar, né? Na sua rede de apoio, né? Porque não é porque estamos em isolamento, em distanciamento social, que a gente precisa estar em distanciamento afetivo, né? E não precisa, tanto que a gente está aqui, né? O Senhor está tão longe da gente e conseguiu, com suas palavras, através da tela do celular, tá tão pertinho. Eu acho que é isso que a gente tem que hoje buscar, esses recursos. Ainda que no meio de tudo isso aconteça o que aconteceu na nossa live hoje, né? Da Eliette não conseguir estar aqui, o Vinícius caiu e não conseguiu voltar, né? E o que isso nos ensina? Que a gente não tem controle de tudo. Nós treinamos, nós fizemos o teste, deu tudo certo. E agora não deu. Isso vai perder a esperança? O grupo Sobreviver vai desanimar de fazer o seu trabalho por isso? Não. Né? Vamos esperar um próximo momento de fazer mais uma live com a Eliette, com o Vinícius, com tantos outros parceiros que Sobreviver tem. Né? Eu acho que não foi à toa que isso aconteceu, para mostrar para a gente que a gente não tem mesmo o controle de tudo. Né? E que bom que a gente não tem, porque é assim que a gente tem esperança. E quando tá tudo bem, tá tudo certo, por que eu vou me aparar? Né? Enfim, não sei. É aí que a gente reconhece a nossa capacidade, né? E é aí que a gente reconhece, inclusive, nossa fragilidade. Até uma condição que talvez a gente desconhecia, né? Eu acho que as próprias situações, quando elas ocorrem, elas fazem com que a gente tenha, inclusive, não só esse reconhecimento, como esse discernimento, né? Discriminar até que ponto foi realmente papel meu e qual que é o papel do outro nesse sentido, né? Então, a partir do momento que a gente se depara com uma situação, né, procurar discriminar, né? Peraí, qual que é o meu lugar nessa relação que eu ocupo? Qual que é o meu lugar diante dessa situação que está ocorrendo? E qual que é o lugar do outro também em função disso, né? Até para que a gente seja cada vez mais gentil consigo mesmo, né? Tenha esse olhar, né, mais empático com a gente mesmo, para que a gente não contribua para que o sofrimento evolua, né? A gente, desde o início, a gente vem conversando a respeito do quanto esse contexto tem nos mobilizado, né? Então, a gente tem, sim, essa condição de sermos resilientes, de sairmos melhores de uma situação do que nós entramos. Hoje, mais do que nunca, isso é prova disso, né? Estamos saindo mais fortalecidas, estamos saindo melhores e estamos saindo com o desejo de que numa próxima oportunidade a gente possa, enfim, pensar em N variáveis para que exatamente isso que a gente viveu hoje não ocorra, né? E nem por conta disso deixou de ser bom, nem por conta disso foi ruim, pelo contrário. Ouvi-lo é um prazer enorme, né? O Vinícius ter participado conosco é um prazer enorme. O fato da Eliette não ter conseguido estar aqui conosco nos fez muita falta, mas tenho certeza que não faltará oportunidades. Estaremos cada vez mais unidos, sempre com o mesmo propósito, de levar informação, de levar conhecimento, de trazer cada vez mais para perto a ciência e a espiritualidade,
para que a gente possa, de fato, acalmar os nossos corações e trazer aí reflexões de qualidade e que possam nos confortar nesse dia a dia que tem sido tão delicado para todos nós. Eu só poderia terminar, então, agradecendo a vocês duas, Thaís, a Marina, agradecendo ao Dr. Vinícius, que falou, né? Pelo menos ele pôde falar, né? E na linha do que vocês disseram aí, olha, eu acho que a Eliette não deu conta de entrar hoje, porque eu acho que a gente precisa escutar só ela. A Eliette faz um bem danado. Eu sou fã de carteirinha da Eliette, sou do fã-clube da Eliette. Nós também. E acho que, assim, Jaboticabal conhece bastante o povo de Jaboticabal e eu faz muito tempo já que conheço ela. O Dr. Vinícius estou conhecendo agora, mas deixo registrado também o meu apreço pela forma como colocou e o meu desejo de encontrá-lo outras vezes, né? Então, muito obrigado, Dr. Vinícius, e a vocês, meninas. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Ver gente jovem assim, com tanta iniciativa boa, só pode aumentar a esperança na gente, né? As pessoas às vezes dizem assim, esse mundo está acabando. Não está acabando nada, gente. Olha aí quem está vindo depois da gente, aqui pelos nomes que eu vejo aí, né? Tem muita gente já de idade aqui participando também, isso é muito bom. Então, eu queria dizer para vocês que o mundo não está acabando, não, né? Acho que depois da gente, Deus está mandando gente com mais ânimo e mais força. Parabéns para vocês duas, para todo o grupo, né, de vocês, por todos os apoiadores. Vocês ganharam um parceiro, né, na minha pessoa, espero poder colaborar outras vezes, né? Não fosse o fuso horário, que é bastante complicado. E queria agradecer a Renata Massafera também, que foi quem fez a ponte, o contato. A Renata super gentil, né? E toda a equipe, enfim, de apoio. E a todos esses que estiveram aqui, não é? Porque, olha, segurar essa live aí desse jeito, eu não sei quantas pessoas estão participando, imagino que são várias, mas pelos comentários aí, olha, eu queria dar parabéns para esse pessoal que segurou aí mais de uma hora, a gente está aqui conversando. Parabéns, isso tudo é esperança, pessoal. E isso tudo vem de Deus, né? Então, muito obrigado a todos vocês. E gostaria de um dia escutar só o Vinícius falar e escutar só a Eliette falar também. Eu quero acreditar que seja por isso que não deu muito certo a conexão hoje. Um abraço para vocês, né? E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns, né? Num mundo de gente tão desencontrada, né? Vocês colocando esse dom maravilhoso de vocês a serviço do próximo, isso me enche de esperança. Vocês me deram muita esperança. Padre, é uma emoção muito grande te ouvir falar, é um prazer imenso. A gente ficou comovida de ver o seu esforço em estar conosco nessa noite tão especial. Então, mais do que nunca, eu gostaria muito de agradecer, mesmo que de longe, a sua presença, agradecer o seu acolhimento conosco, toda a sua humildade, né? Ao longo da semana fomos conversando, fomos trocando ideias, nossa, isso preencheu a gente de muita gratidão. Então, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que se mantiveram até aqui conosco, mesmo com todos os imprevistos. A gente tem somente a agradecer vocês que nos prestigiaram, ficaram até o final para nos ouvir. Vocês podem ter certeza que não faltarão oportunidades, estaremos juntos novamente. O ano de 2021 só está começando para o Grupo Sobreviver, então estaremos juntos em mais eventos, mesmo que seja no formato online, né? Então estaremos juntos novamente. Agradecer imensamente ao pessoal do Grupo Sobreviver, a todos os membros que estão presentes conosco, tanto na live como fora da live. A gente pôde ver aqui e sentir
toda a dedicação e o esforço em fazer com que a Eliette pudesse participar e o Vinícius também. Então, a vocês, nosso muito obrigado, muito mesmo. A gente pôde perceber o incansável, né, a incansável dedicação para que eles pudessem estar conosco. Agradecer a Thaisa mais uma vez por estar comigo aqui nessa oportunidade, que seja a primeira de muitas, e vamos juntos, né, nessa busca por esperança e nessa nossa empreitada de poder levar conhecimento e informação, não só em saúde mental, mas também diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, com relação ao comportamento suicida também. Estamos aqui, né? Vocês não estão sozinhos, vocês podem contar conosco. Muito bem. Boa noite, então. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite.